Shalom, Ale, a paz seja convosco a todos, que as bênçãos do Eterno, de Hashem, o nome sobre todos os nomes, esteja sobre vossas vidas, hoje e sempre. Amém? Amém. A palavra que trago para vocês hoje, uma curiosidade, como vocês já estão vendo aí na epígrafe, no título, no subtítulo do vídeo, que está escrito: o que significa os vocábulos amém e aleluia? O que significa? É uma espécie de teste que eu quero fazer com os queridos, amados, que estão aí me vendo ou me ouvindo neste momento. Quero trazer uma experiência com vocês. Reparem só. Tá com alguns dias atrás, eu vi uma frase e parei para refletir sobre esta frase. E aí comentei com o irmão da fé, irmão de Souza, se estiver me ouvindo, que as bênçãos do Altíssimo recaiam sobre sua vida e de toda sua família. Amém. Que assim seja. E a gente começou a trocar um pensamento. Em cima eu vi essa frase e troquei esse pensamento com ele. E aí ele trocou também uma experiência de um caso que aconteceu. E a gente conversou sobre o fato que eu quero trazer com todos os irmãos que estão vendo aqui agora, e simpatizantes da Palavra do Eterno. Porque podem estar me vendo, irmãos de congregações, ou irmãos que saíram do sistema, mas continuam amando a Deus e servindo ao Messias de todo o coração. Afastados também, tem também os afastados, que há uma diferença. Quem ainda não assistiu, assista um vídeo que eu fiz falando sobre os desigrejados. Né? Que esse termo, tecnicamente, nem existe. Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. E quem não, veja lá. Então, podem estar me vendo irmãos de congregação, irmãos afastados do sistema, mas continuam servindo ao Eterno. Outros não se afastaram completamente, voltou para a carniça de novo. Ou pessoas que estão se iniciando no caminho de Hashem, ou seja, uma techuvá, fazendo um retorno, dia após dia, se alimentando da palavra e ouvindo a mensagem do Eterno. Pois bem, aí eu comecei a trocar esse pensamento em cima dessa frase que eu vi. Na frase que eu vi, estava falando assim: o cristianismo é a única religião, ou uma das únicas, que a pessoa aceita ao Jesus hoje e no outro dia já está em cima do púlpito pregando. Eu parei e refleti. É uma verdade. Todas as congregações são assim? Não. Porque já visitei, já frequentei congregações onde você aceitava a Jesus, não é se converter, porque uma diferença, se converteu, não. Se converteu, não. Aceitou o Senhor, deu o primeiro passo. E agora, dia após dia, vai se alimentar da palavra, estudar sobre a mensagem do Eterno, da salvação, criar bases sólidas, enraizar, criar raízes fundas na rocha, que é o Senhor. Aceitar é uma coisa, deu o primeiro passo. Agora, se converter é outra totalmente diferente. Os apóstolos viveram 3 anos com o Senhor e ainda não eram convertidos. Só se converteram depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Aí que houve a conversão. Mas antes disso, não. Antes disso, não. É a mesma coisa. Muitos eu tenho visto a oportunidade, até lá no meu trabalho mesmo, pessoas que aceitam no calor da emoção da pregação, aceitam o Senhor, dobram seus joelhos, dão um primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo e depois o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Eles dão o primeiro passo. Pronto, mas só isso mesmo. É a semente caída em terra ruim, vamos dizer assim, como a parábola do Senhor que falou. Caída em terra árida. O sol bate e resseca e morre. Ou seja, ouviu a palavra, se emocionou, naquele calor da emoção, deu o primeiro passo, aceitou, mas logo em seguida o inimigo veio e assoprou e tirou a palavra. Voltou para a carniça e está do mesmo jeito de novo. Outra coisa, temos que dar apoio a essas pessoas. Você não pode
Levar a mensagem, a pessoa aceita e você deixar desamparada. Você tem que estar sempre com ela, guiando a ovelha, sempre guiando ela para os caminhos. Não é, levou a palavra, aceitou, deixei para lá, já vou caçar outra. Não. E o apoio que você tem que dar a ele. Senão ele desgarra. O inimigo vai com força para cima dele. E arrasta ele para o buraco de novo. Como eu tenho visto. Pessoas lá mesmo no trabalho onde eu estou, vem aceitando, aceita, mas não recebe um apoio e volta para a carniça tudo de novo, praticando todos os atos ilícitos que praticava antes. Ele deu o primeiro passo, mas não teve um apoio, desgarrou e voltou de novo. E é como se nunca tivesse aceitado. Então, aceitar é uma coisa, se converter é outra. Então você aceita, você dá o primeiro passo, o Espírito Santo começa agora a fazer um trabalho em sua vida. Aí tem congregação que estudo, você estuda, você enraiza, vai se educando, vai estudando e mais para frente, de acordo com o seu desempenho, ela vai te dando oportunidades. Leia um salmo, leia uma palavra. E aí, dependendo do seu desempenho, aí pronto. Mas tem outras não, irmão. Eu tenho visto cegos guiando cegos, como Jesus disse. Cegos guiando cegos e ambos caem para o buraco, formando uma geração de analfabetos bíblicos. Que você pergunta, eu sou da teologia reformada, nos fala. Por quê? Por que você é da teologia reformada? O que quer dizer? Aí se engancha, não sabe explicar. Outros dizem, eu sou pentecostal. Por que você é pentecostal? De onde veio esse nome? De onde se originou? Qual a raiz desse nome? O que é isso? O que quer dizer? Aí se engancha e não sabe dizer. É claro, não são todos. Não, porque o Espírito Santo desceu sobre aquele dia. Sim, desceu nesse dia onde estavam os apóstolos, os emissários, todos reunidos. Sim, mas tem um contexto. O que é? Não sabe explicar. E sobe no púlpito, aceita o Senhor hoje, no outro dia sobe no púlpito, como eu disse, não todas, mas uma boa parte é. Sobe no púlpito e começa agora, lê uma frase e começa a explanar a frase, não sabe quem escreveu, como foi, por que foi, qual o objetivo, e começa a falar qualquer coisa que não tem nada a ver, outros assimilam e começa a repassar, ele só começa a repetir o que houve na igreja. Dos líderes, ele nem sequer para dizer, meu líder disse isso, meu sistema disse isso, deixa eu ir para a Bíblia, vou lá fazer uma análise, para ver se é verdade o que ele me falou, porque hoje está cheio de falso profeta. Já dizia o profeta Irmialvo, o maldito homem confia no outro. Então eu vou, principalmente nessa leva de falsos profetas, que está infesteado, milhares de religiões, milhares de placas, cada um com sua doutrina, então eu vou fazer uma análise do que ele falou, para ver que se é verdade, porque é assim que eu faço, na congregação que eu ando. Tem seus acertos e tem seus erros. Paulo mesmo fala. É bom que haja dissensões entre vós, porque os verdadeiros não vão ficar calados. Vão se manifestar em defesa da verdade. Aí hoje muitos dizem, não, você não está se adaptando com a congregação, com a igreja, você sai e vai para outra, para não escandalizar. Paulo disse, eu repreendi em Gálatas. Eu repreendi Pedro na cara, porque não estava andando de acordo com o evangelho. Aí hoje... não, você não pode escandalizar não, que é para não trazer escândalo, mas você sair para outro. É errado. É por isso que eu digo, ninguém faz o que as escrituras estão dizendo. Paulo mesmo diz, não aceite acusação, não é aceito acusação contra o presbítero sem ao menos 2, 3 testemunhas. Não aceite, ele ensinando para Timóteo sobre regras. Não aceite acusação contra o ancião presbítero se não tiver 2 a 3 testemunhas. Ouvendo 2, 3 testemunhas e provando o acontecido sobre ele, a acusação, repreenda-o na frente de todos para que sirva de exemplo. Quem é que faz isso? Não está se adaptando com a igreja, sai, vá para outra para não causar escândalo. Ô meu irmão, que tipo de evangelho vocês seguem? Está pulando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz uma coisa, eu não quero fazer. Quem é que anda repreendendo o outro na frente do outro? Quando você fala em alguma coisa errada, que um irmão, ou um pregador, um pastor está falando coisa errada, puxando, distorcendo as escrituras, trazendo para uma visão ocidental, como se alguma pessoa de outra nação tenha feito. Tem nada a ver, as escrituras é hebraica, é judaica, toda a cultura deles, aí começa a trazer, totalmente distorcer essa visão e trazer uma visão ocidental que não tem nada a ver com a Bíblia. Começa a mentir. E você, por zelo da palavra do Eterno, você não se cala, você tem uma obrigação de falar.
E você fala educado, não vai gritar nem dar paulada em ninguém. Fala de uma forma educada. E começa a falar a verdade, aí acha ruim, não, é para ficar calado, sai da igreja se não tiver. Se não quiser, se não gostou, sai, vai para outro para não escandalizar. Quer dizer que as palavras de Paulo nas Escrituras, que diz que é bom que haja dissensões entre vós, porque os verdadeiros não vão ficar calados, vão se manifestar em defesa da palavra, da verdade. Aí ele não leu essa parte. Aí muitos não leu, pula. Que é isso? Eu gosto dos irmãos ali. Não vou sair não. Eu vou brigar pela verdade. Eu falo heresia, está errado. Vamos para a Escritura. Não tem nada a dizer isso. Vamos para a Escritura. Vou falar a verdade. Bora e prove. Agora, bala na agulha. Mata a cobra, mostra o pau, como dizem no popular. Mostre. Mostre e prove. Agora, ficar calado não. Você é conivente. Naquele dia o Senhor vai te cobrar, porque você sabia e não disse. E muitas almas hoje, os espíritos, as almas das pessoas estão sendo mortas. Mortas por causa desses falsos profetas. Dando iniquidade, mentira. E as pessoas bebendo e comendo e não lê. Repete constantemente palavras das suas igrejas. Copiam, ouvem e não vão pesquisar o porquê. Só faz repetir e sobe no púlpito e começa agora a ensinar e falar que ele não sabe nem o que está dizendo, porque ouviu o outro falando. E agora um cego guiando outros cegos, e depois o cego assimila aquilo fora do contexto e começa a explanar para outros, outros e outros, e cegos guiando cegos e todos caindo no buraco. As almas sendo perdidas. Já dentro de algumas culturas, como judaísmo, islamismo e outras, não, meu filho, você se converte, você aceita, dá o primeiro passo, faz a profissão de fé e começa ali a traçar bases sólidas, criar raiz, enraizar na fé, ter argumento, ter base, conhecimento para o Espírito aí usar você. Uns acham que não, só ler uma frasinha o Espírito Santo dá, mas você precisa ler as Escrituras, leia, conhecer, ler. Conhecer as Escrituras. Agora vai para o culto, retetê, pula-pula, cambalhota, planta bananeira, rodopio, línguas. Sim, e os irmãos mesmo das igrejas ficam dizendo, teve palavra, não teve nada, sedento da palavra. Entrou vazio, saiu mais vazio ainda. Entrou seco, saiu vazio, não teve nada. Só cambalhota, pula-pula, rodopio, língua, profetada. E cadê a mensagem? Eu quero conteúdo, eu quero Bíblia, Escritura, quero passagem. Leia, estude, me repasse a mensagem. Não fez. Cego guiando outros cegos. E muitos aceitam. É uma oportunidade. Aí começa a beber e começa a falar o que não tem conhecimento. Repetindo, mas não sabe nem o que diz. Não estuda. Tem outras congregações, não. É claro que não são todas. Tem outras que têm base. Você tem que estudar. Não é assim. Vai ter que estudar. Mas a maioria não. Participa de algumas escolazinhas, sabatina ou dominical, e depois já vai lá para puto. Não sabe nem o que diz. Outras religiões você tem que ter no mínimo, o judaísmo mesmo, e outras você tem que ter no mínimo uns 2 anos ou mais para subir ali no púlpito, porque é muito sério, é uma reverência muito séria. Você vai dar conta de toda a palavra ociosa que sai dos seus lábios. Você pode matar, e milhares estão matando as almas. Você tem que ter cuidado com o que diz e o que fala. Senão você vai enterrar milhares no inferno por causa dos seus ensinamentos distorcidos. Aí hoje, sim, antes de entrar no ponto. Aí o irmão mesmo teve uma oportunidade do irmão, que estava na congregação, irmão de Souza, se estiver me vendo. Ele conversando comigo e disse, rapaz, tinha uma irmã que eu fui com ela, não sei se foi um contato que ele teve, não sei onde foi. Aí eu me fugiu a memória agora. Aí ele começou falando e ela disse que é pentecostal, de uma igreja. Aí lá os irmãos batizados com o Espírito Santo, aquela coisa toda. Aí ele perguntou a ela, fez uma pergunta, você é pentecostal por quê? Por quê? Por quê? De onde surgiu? As origens disso, como foi? Ela ficou voando. Ele fez as perguntas, uma pergunta mais ou menos assim, que eu não estou me lembrando muito, mais ou menos assim, e ela ficou voando. Fez essa pergunta, por que você é pentecostal? Aí ficou voando, foi para lá, e não soube responder. Voando. Começa a repetir tudo que os outros das igrejas,
do outro, do convívio dela, começa a dizer, começa a repetir, e ela começa a repetir, mas ela não busca, não vai procurar o porquê. E muitas outras congregações, eu sou calvinista, predestinação. Por quê? O que te faz ser isso? Eu sou Jacob Armínio, livre-arbítrio. Mas por quê? Eu sou reformado. Mas por quê? Não sabe nem o porquê. É porque está na igreja, gostou dali, e dizem, ele não tem nem base da fé. Aí entra o meu teste e minha prova. Duas palavrinhas que eu quero trazer para mostrar e provar a muitos. Que muitos repetem o que se fala dentro das igrejas, mas ele não sabe nem o que diz. Aí eu trago para vocês, como vocês podem ver aí, o que significa o que está por trás dos vocábulos amém e aleluia. Se surpreenda. E aí? Duas palavrinhas repetidas constantemente dentro das congregações, dentro das igrejas, direto. Mas se perguntar o que significa, o que está por trás desse contexto, desse conteúdo, da sua formação verbal, o que? Me explique sobre estas palavras. Não vão saber. Mas repete, isso é só um exemplo. Eu podia explanar a Bíblia toda sobre coisas incríveis que vocês nem imaginariam. E aí? Vamos começar pela palavra amém. Você pergunta a muitas pessoas, quer dizer amém? Aí tem pessoas que dizem, assim seja, verdadeiro, fiel, e por aí vai. A palavra amém é o que podemos dizer de uma palavra, é um acrônimo, um acróstico. Ou seja, ela está numa forma contraída. Amém. Uma simplificação. Ela é um vocábulo hebraico, como as escrituras é hebraica, toda em seu contexto, em toda em sua raiz. Ela é uma palavra que está simplificada, contraída, mas ela tem a sua formação completa. Ela, a sua construção verbal, a sua construção, ela é uma palavra, um vocábulo, uma palavra formada de 3 vocábulos. Aleph, Mem e Nun. Olha só, ela é um acrônimo, um acróstico, uma simplificação, está contraída. Mas ela é uma palavra que em seu contexto total, ela é formada de 3 vocábulos. Aleph, Mem e Nun. Aleph, Mem e Nun. Um vocábulo hebraico. Que, pronunciando-se, quer dizer, ou melhor, pronunciando-se este contexto, como se pronuncia? Elohim Melech Neman. Elohim Melech Neman. Uma palavra, amém, que está na sua forma contraída, que é formada de 3 vocábulos. Aleph, Mem e Nun. Que, traduzindo, ou melhor, explanando, pronunciando, quer dizer, ou melhor, pronunciando-a, ela é a pronúncia correta dessa palavra, da sua forma hebraica completa. Elohim Melech Neman. Que quer dizer, Elohim é um rei fiel. E aí? Olha só, o que significa o amém, o que está por trás dessa palavra amém. Quantos imaginariam? Você faz a pergunta a muitos e nem imagina. Isso é só um exemplo do que a Bíblia toda esconde não, que traz segredos e as pessoas nem imaginam. Amém. Uma palavra, de novo, amém, uma palavra que está em sua forma contraída, um vocábulo hebraico formado de 3 partes. Aleph, Mem e Nun. Que se pronuncia Elohim Melech Neman, que quer dizer Elohim é um rei fiel. Aí você vai aqui, ó, deixei até aberto na página, Apocalipse, o livro das revelações escrito por Yohanan, João, Apocalipse 3,14. Olha, o próprio Yeshua, Jesus, se apresenta ao anjo da congregação, da comunidade que se encontra em Laodiceia. Escreve, assim fala o amém. Que assim seja. O amém. Olha como ele se apresenta. Elohim é um rei fiel. Aí na frase diz, ó, assim fala o amém, a testemunha fiel e verdadeira. E aí? Olha outro vocábulo. Aleluia, que está aí. Aleluia é outro vocábulo hebraico. Que podemos dizer dele que ele é o quê? Um nome teofórico. Um nome teofórico, sim. Um nome teofórico é aquele que traz elementos divinos em sua construção verbal.
Ou seja, uma palavra que traz elementos divinos em seu início ou no seu final. É o nome Aleluia. Formado, uma palavra, outra palavra construída, formada de dois elementos. Primeiro elemento, Haler, louvor, que vem da raiz hebraica Halar, que quer dizer louvor, elogiar, bendizer, engrandecer. E o segundo elemento, Iar, que é a forma contraída do pentagrama sagrado do Eterno. YHWH é o pentagrama sagrado do nome do Eterno, impronunciável. YHWH. YHWH. Yahweh, Yahoo, Iar. Então, Iar é uma forma contraída do nome do Eterno, do pentagrama sagrado, YHWH, YHWH, Yahweh, Yahvé, Iar, uma forma contraída do seu nome, ou seja, e aleluia. Então, o que significa? Louvem a Iar, bendigam a Iar, engrandeça, o elogie, fale bem, louvem o nome de Iar. E aí, minha gente? Duas palavrinhas simples, dois vocábulos, amém e aleluia, que muitos irmãos ficam constantemente repetindo na congregação, e nomes pronunciados por várias, tanto a religião católica como amém, ou religiões católicas como evangélicas, como judaísmo messiânico, nazarenos e várias outras profissões falam essa palavra. Aí muitas vezes é verdadeiro, tá certo, tem uma construção, mas tem muito mais por trás. Você vê, uma palavra que está em sua forma contraída, como já falei, vou falar de novo para que os irmãos aprendam e passem para os demais. Amém, um vocábulo hebraico, tanto amém como aleluia, são vocábulos hebraicos, que tem palavras que, dentro da sua construção verbal, a compõem. Amém, palavra composta de três vocábulos, Aleph, Mem e Nun, que se pronuncia Elohim, Melech, Nem, que quer dizer Elohim é um rei fiel. E o nome Aleluia, formado de, agora essa já é um nome teofórico, ou seja, o nome teofórico são todo aquele nome que traz dentro da sua construção verbal, em seu início ou no fim, elementos divinos, né? Aleluia. Haler, louvor, que vem da Haler, que quer dizer louvor, e vem de uma raiz hebraica, Halar, que quer dizer louvar, elogiar, bendizer, engrandecer. E Iar, que é uma forma contraída do pentagrama sagrado, do nome do Eterno. YHWH, YHWH, Yahweh, Yahvé, Iar. Louvem, que significa louvem a Iar, louvem ao Eterno, bendigam, o engrandeçam, rendam elogios a Ele. E aí? Apenas duas palavrinhas, queridos amados. Milhares de pessoas não sabem o seu significado. Imagine se a gente for escarcaviar, futucar nas escrituras. Eu posso trazer aqui para vocês milhares de coisas em cima de coisas que os irmãos falam que não sabem nem o que dizem. Aí eu fico olhando irmãos. É claro que quando você aceita o Senhor, você sente aquela alegria, aquele enchimento maravilhoso da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, do Espírito Santo, do Eterno que passa a habitar em você. Você se sente alegre demais e quer passar, quer gritar, quer clamar, quer levar mensagem, quer passar aquela experiência maravilhosa, aquela sensação grandiosa a outros. Isso é do Evangelho. A gente sente isso mesmo, eu senti, e vários de nós sentimos. Mas a gente tem que ter cuidado, irmão. Temos que ter zelo pela palavra do Eterno. Você tem que ter cuidado, você tem que estudar, para depois clamar esta maravilha aos quatro cantos do mundo. Não pode chegar assim. Os apóstolos passaram 3 anos com o Messias. Aceitaram, andavam, mas só se converteram mesmo depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Aí aquela experiência dos 3 anos de formação, aí começaram a levar ao mundo todo. Estudem. Tem muito segredo nas escrituras.
que muitos nem imaginam. A gente nem imagina. Quanto mais você estuda, mais você descobre coisas. Amém? Um rei fiel. Louvem ao Eterno. Ele é um rei, Elohim é um rei fiel. Louvem o seu nome. Bendigam o seu nome. O engrandeçam. Louvem a Yah. Que as bênçãos do Altíssimo habite os vossos lares. A paz seja convosco a todos. Que assim seja.